A volta da viagem que fez à Europa, Lula passou ali por Cabo Verde, foi até Cabo Verde, uma viagem rápida, uma passagem rápida, mas conversou com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, e no retorno dessa viagem à Bélgica, o Lula pediu que a equipe programasse ali uma passagem pelo arquipélago na costa africana, que, aliás, faz parte, assim como o Brasil, da comunidade dos países da língua portuguesa. Houve uma declaração conjunta de Lula e Neves, e o José Maria Neves destacou o retorno do Brasil aos fóruns de discussão internacionais, e Lula afirmou que seu governo pretende retomar a relação com os países africanos. É um momento crucial para quem pretende estabelecer uma relação digna com a África. Eu tenho acompanhado alguns depoimentos, discursos de líderes africanos, inclusive um em que estava, aliás, o Lula, do Ramaphosa, presidente da África do Sul, que dirigiu seu discurso a outro dirigente nacional que lá estava, o presidente da França, Emmanuel Macron. Ele falava das muitas promessas europeias, mas da incapacidade, talvez indiferença dos europeus em relação ao cumprimento dessas promessas. Mas aí é que está. Muita gente, quando ouve apenas isso, ou lê a manchete, acha que é aquele troço dos países africanos pedindo ajuda europeia, a Europa promete, mas entrega muito menos. Não. Os africanos não estão pedindo ajuda. Eles querem, primeiro, uma libertação, no caso daqueles que foram, durante um tempo, colônias francesas. Eles querem se libertar do jugo monetário francês. Macron fez uma mágicazinha barata em 2019. Porque, basicamente, muito tempo depois de os franceses abandonarem o franco e adotarem o euro como moeda corrente, 14 países africanos estavam ali usando no dia a dia, como moeda corrente e nas transações internacionais, usando o franco. Aí o Macron, isso é bem do Macron, né, a sua maneira, falou, não, vamos acabar com isso. O que ele fez? Mudou o nome da moeda. Aí colocou eco. Pronto, está resolvido o problema, não é mais o franco. E o jugo monetário continuou. Mas essa é uma história regada com sangue. Porque depois que os países africanos foram se libertando dos seus colonizadores, e são processos que atravessaram ali os anos 60, né? E também os anos 70, no caso das colônias portuguesas, Angola, Moçambique, Cabo Verde, depois da Revolução dos Cravos em 74, abril de 74, Portugal foi concedendo ou aceitando a independência das suas colônias. Porque a maioria desses países não recebeu de presente a independência, lutou por ela, muita gente morreu. A França tinha centros de tortura na Argélia. Ali, enquanto dizia para o mundo,
Nós somos o país da fraternidade, da solidariedade, do conceito e do princípio da igualdade. Nossa capital é a Cidade Luz. Emanamos cultura, conhecimento. Mas o Estado francês, enquanto isso, mantinha centros de tortura, a mais abjeta das ações humanas, na Argélia e em outros países, no Mali, e enfrentando as guerrilhas. Então os africanos lutaram e muitos morreram. Há casos que marcam a história africana porque isso deixa consequências sociais, econômicas, políticas, relações étnicas. Tudo isso foi atingido pelo tipo de colonização. Porque você tem pelo menos 3 grandes braços no sistema colonial. Um é muito positivo, né? Que é a troca de informações e levar às pessoas, inclusive, o conhecimento acumulado, as descobertas acumuladas no campo metafísico, no campo comercial, na tecnologia, no campo de transportes. Mas o braço que prevaleceu foi o da exploração. E quando a gente fala em escravidão, ela não se restringiu àqueles 300 anos daquela tragédia humana, fincada, fundamentada num conceito canalha de superioridade racial. Sempre a gente conversa aqui sobre a diferença, né, da escravidão da antiguidade, que era basicamente o despojo de guerra, né? Os vencedores davam aos vencidos, aos sobreviventes depois das batalhas, a opção da rendição e do trabalho para o vencedor ou a morte. Mas não havia ali nenhuma ideia de superioridade, mas sim de consequência de uma vitória. Inclusive acontecia entre europeus, entre africanos. A escravidão moderna não. Ela é fincada num conceito, repito, canalha, de superioridade racial. E para se ter uma ideia de que é realmente um conceito, um pensador de resto brilhante, inteligentíssimo, marcante como Kant abraçou esse equívoco canalha, esse conceito imoral da superioridade racial. Bem mais tarde, um século depois, um outro pensador alemão também importante, inteligente, que deixou, aliás, uma herança nefasta para o seu próprio povo, Nietzsche, que, de certa maneira, deixou ideias que influenciaram muito o regime canalha de Hitler, mas Nietzsche também abraçou essa ideia. Mas a escravidão, depois de oficialmente encerrada nos Estados Unidos, no México, na América Central, na América do Sul, e antes de todos no Haiti, e no caso do Haiti, com a crueldade de impor aos haitianos um imposto, uma indenização a ser paga à França por ter concordado com o fim do sistema produtivo econômico baseado na mão de obra escrava. A França foi indenizada por muito tempo. Isso deixou um rombo nunca saneado nas contas do Haiti. Mas veio a escravidão do colonizador. E aí os africanos eram escravizados na África.
trabalhando para os seus senhores coloniais. E há um caso que é emblemático, que é o do rei Leopoldo da Bélgica, que ele fez no Congo. Calcula-se, esses números são sempre arredondados, né? É claro que eles não são assim exatos, são arredondados. Mas pelo menos 10 milhões de mortos por ordem de Leopoldo, pelo sistema que ele ali estabeleceu, e ele nunca pôs os pés no Congo, nunca. E eu digo Leopoldo porque a Bélgica havia desistido da colônia e transferiu aquele povo para a propriedade do rei. Propriedade pessoal, não era mais da Bélgica, era do rei, era dele. Bens pessoais de Leopoldo. Eu não vou dizer o Congo, o povo do Congo. Os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, os que iriam nascer. Não era mais a escravidão daqueles homens capturados, lançados em navios e levados para o trabalho escravo nas Américas, ou para serem escravos domésticos em algumas capitais europeias. Eram africanos escravizados na África. E no caso daquele povo do Congo, era simplesmente propriedade. Aquele povo era propriedade, tido como tal, de Leopoldo. E eles, aqueles que trabalhavam como feitores, né? Administradores da propriedade do rei, do civilizado rei, estabeleciam como punições para trabalhos não realizados ou para o não cumprimento da meta de produção estabelecida, exigida. Isso é coisa antiga, né? Os egípcios fizeram isso com os hebreus durante 430 anos. Mas estabelecer cotas, né? Cotas de produção. E o que faziam os feitores de Leopoldo? Cortavam mãos, matavam mulheres e crianças daquele homem que não cumpriu a meta. Estabeleceram um regime de terror que levasse os outros a um trabalho febril para cumprir a meta cada vez mais exigente. Isso deixa marcas, mesmo quando termina. São marcas sociais, econômicas, culturais, que duram décadas e décadas, gerações, mais gerações. A África, em cada lugar, ela tem a presença nefasta do estrangeiro, não só do europeu, porque no século XX os Estados Unidos ajudaram, por exemplo, o Reino Unido nas ações para assassinato de líderes africanos que se levantavam contra a exploração, aí não mais do colonizador, mas a exploração imperial. O que fizeram com Lumumba? Alguém acha mesmo que foi uma ação interna? E hoje, os africanos não querem ajuda. Em nenhum momento a palavra ajuda apareceu. Seja na língua inglesa, na língua francesa, na língua portuguesa, holandesa. Eles querem respeito e tratamento digno, decente. E é isso que o Brasil pode oferecer.
Não com oportunismo comercial, mas por convicção. Afinal, a América do Sul não recebe tratamento lá muito diferente. Estamos vendo aí nas negociações com a União Europeia o tratamento de quem olha de cima, de quem olha com desdém. Vamos, assinem logo. Aqui estão os termos da rendição. E a única resposta decente é não. Ou negociamos para que todos ganhem, para que seja bom para todos, com respeito, com dignidade, ou não negociamos. E o Ramaphosa falou pro Macron o seguinte: olha que interessante, Ronald, esses números chamam a atenção. A África, eu peguei aqui a estimativa, é uma estimativa, claro, mais recente. A África tem, hoje, quinta-feira, há uma atualização diária. Tanto que os números aqui, né, os últimos números vão mudando, 27, 28, 29, 30. Mas a África tem 1.462.330.000 e aí o número que vai mudando segundo a segundo ali. São estimativas da ONU. Desse total, 1.462.330.000 africanos, em número arredondado, o Ramaphosa falou pro Macron o seguinte: 600 milhões de africanos não têm eletricidade. Não tem eletricidade. E aí ele citou o Rio Congo. Claro, você tem o Nilo, mas não basta você ter volume de água e uma extensão gigantesca como o Nilo. É preciso que haja as quedas nos lugares adequados para a construção de usinas hidrelétricas, né? Você tem as usinas que podem ser construídas beneficiando de cara 12, talvez 14 países assim, uma única usina hidrelétrica. São 600 milhões de africanos sem eletricidade. O que eles querem? Que alguém chegue lá e diga: toma de presente aqui. Não querem isso, não querem presente. Que presente o quê? Escuta, vocês querem investir aqui? Nós precisamos de eletricidade. Precisamos de investimento em infraestrutura. Não é doação, é investimento para ter retorno. E se os europeus continuarem com os seus ares soberbos e arrogantes, o Brasil é um país que pode fazer esse tipo de investimento. E o Brasil tem, como pouquíssimos, talvez só a China hoje, tecnologia para a construção de hidrelétricas. A China tem uma capacidade formidável de construção de hidrelétricas. E no Brasil é histórico, né? A maior fonte de produção de energia no Brasil são as hidrelétricas. Então o Brasil tem engenheiros capacitados, empresas acostumadas com esse tipo de obra. E pode haver investimento brasileiro ali. Não por oportunismo, mas para ter essa relação respeitosa. É investimento. Como você pode investir na Holanda, você pode investir na Arábia Saudita, no Canadá, no Alasca, na Argentina, você pode investir na África. E não é fácil. Não é fácil. O Ramaphosa falou assim, sabe, nós nos sentimos pedintes na questão das vacinas. E sabe o que aconteceu? A África, cansada de esperar vacinas, e muitas chegavam vencidas, não é que venceram porque não havia condição adequada de armazenamento. Chegavam vencidas.
escuta, isso aqui venceu, não podemos dar para o nosso povo. Mandem isso para a África. E ele falou, E a gente ali pedindo, mas aí a África foi além. Ela foi a Organização Mundial do Comércio. Percebam que não foi a Organização Mundial da Saúde, do Comércio, buscando viabilização para uma vacina produzida na África, desenvolvida por cientistas africanos. E aí você precisa de laboratórios modernos, e ali havia uma urgência. Então você tinha de contar ali com as descobertas já feitas. Pois não é que a Organização Mundial do Comércio travou o projeto, colocou a pata em cima para defender os grandes laboratórios ocidentais. Isso foi dito pelo presidente da África do Sul. Isso não foi uma conversa de boteco que alguém lançou essa história. Isso foi dito pelo presidente da África do Sul na cara do presidente francês. E ali não era nesse caso específico, uma reclamação com o Macron. O Macron não tem nada com isso. Mas com a mentalidade que norteia a relação do Ocidente com a África. Do Ocidente, daquilo que se pretende o Ocidente. Como a gente falou no caso lá do Libération. O Brasil não está sendo fiel ao Ocidente. Porque o Ocidente para eles é Nova York, é Paris, é Londres, é Berlim. Mas e os altos bolivianos? Isso aí é... E o Haiti? E a República Dominicana? E Honduras? E El Salvador? E aqueles lugares formidáveis do povo peruano, né? Que é desprezado pelos próprios conterrâneos que vivem nos bairros ricos de Lima, aquele povo que elegeu o Pedro Castilho, né? Isso é Ocidente, Libération? Não. Ocidente são essas capitais maravilhosas aqui, todas, aliás, com suas torres e edifícios curvados perante o Pentágono, o Departamento de Estado e a Casa Branca. Todos devidamente curvados. Mas quando olham para a África, são altivos, soberbos. Há uma ideia de um pan-africanismo, mas talvez não seja a ideia mais adequada. Porque a África é o mundo. A África tem 53 países. Dependendo do reconhecimento do Marrocos ali, com relação à reivindicação de alguns povos, 54 países. E o que o Ocidente fez? O Gaddafi cometeu crimes, não há dúvida. Mas o Gaddafi tinha uma importância com a ideia de união. Aliás, ele que sugeriu a mudança de nome para Unidade Africana. E o Gaddafi, a Líbia não tinha o problema de estar subjugada pela moeda francesa, mas ele lutou para que houvesse a libertação dos países subjugados. Mali, Senegal. E que tivessem, então, moeda própria. Hoje, a maior parte das transações comerciais, 80%, segundo líderes africanos, das transações comerciais africanas são feitas nas capitais europeias, são transacionadas. É negócio que enriquece banco europeu. E claro, a África tem seus problemas internos, né? Líderes corruptos, conflitos por toda parte. Moçambique não está conseguindo extrair gás, tem uma fonte maravilhosa de gás, pode dar muito dinheiro ao país, porque ali há confrontos terríveis. O Sudão do Sul está em guerra, o Sudão está em guerra. Guerra que atinge a capital, Khartoum, guerra pelo poder. O Mali, o Quênia, você tem os ataques constantes de grupos extremistas, né?
mas que, de certa forma, ganham muita gente porque são vistos como grupos de resistência. Grupos de resistência, de enfrentamento de uma realidade cruel imposta de fora para dentro. E que atravessa décadas e décadas e décadas pós-libertação, pós-independência. O Brasil tem muitas coisas em comum para compreender, para entender e para buscar uma parceria digna. Inclusive via BRICS. Aliás, vale notar que hoje há 22 países que já fizeram pedido formal para adesão ao BRICS. 22 países. O BRICS tem 5, né? 22 e 40 na fila de espera para apresentar, já anunciaram que querem a entrada no BRICS. E aí nós entramos no terreno do mundo bipolar e o BRICS terá um papel essencial. E lá está um país africano, África do Sul. 2 asiáticos, Índia e China, um da Eurásia, né? Europa e Ásia, o maior país do mundo em território que é a Rússia, e o maior país na América do Sul, que é o Brasil. São 5. Podem entrar mais de 60. E é aí que o Brasil deve aproveitar para dizer para a África: o Brasil não tem nenhuma intenção, nem tem na sua história a tendência a atuar como colonizador. É preciso uma parceria de mútuo respeito. Por vários e vários motivos, devemos esse respeito aos africanos. Ronald.